Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Ponte Teológico, seja muito bem-vindo à família Ponte. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida, é isso aí, compartilhando conhecimento. Estamos aí para mais um review, você sabe que eu venho colecionando, né, os comentários de Hernán Dias Lopes, assim separadamente, né, livro por livro, e chegou para mim também aí o Evangelho de João, 511 páginas, é isso mesmo, 511 páginas, trazendo aqui comentário expositivo, sensacional. Eu gosto muito dos comentários do Hernán Lopes, pois são comentários expositivos, bem pastorais, bem práticos, diretos, objetivos, riquíssimos em conteúdo. É isso aí. E você que está chegando agora, você não é inscrito no canal não? Olha só, rapaz, 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, já é inscrito. Agora ative o sininho da notificação para você receber as novidades, dê o seu like, faça seu comentário e compartilhe esse vídeo aí para ajudar a engajar o canal, né? Sugiro também a você que está chegando agora, talvez você não tenha visto, dá uma olhadinha na nossa playlist. Nós temos 86 videoaulas, teologia para iniciantes, totalmente gratuitos. Nós temos uma série de vídeos sobre teologia paulina, outra série de vídeos sobre teologia pentecostal, outra série de vídeos falando sobre história da teologia. Dá uma olhadinha lá na playlist, você vai certamente ser muito edificado, tá certo? E para você que tem sido abençoado aí com os nossos conteúdos, sente no coração aí o desejo de ser um apoiador fixo mensal do nosso canal, aqui embaixo nos comentários, dá uma olhadinha aí. Nós temos o link do Apoia-se, você vai entrar lá na plataforma e a partir de R$5, 5, 10, 15, né? A partir de 5, né? Mas você pode abençoar aí com outros valores o nosso canal. Pode ser um patrono, né? Um patrocinador do nosso canal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point. E em breve, quando nós alcançarmos a meta financeira, nós iremos sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores, tá certo? Vamos lá. Tem aqui, ele costuma colocar prefácio, né? Eu não vou ler o prefácio, mas você pode passar, né, os seus olhos, né, sobre o prefácio, sobre o sumário. Falei prefácio, né? Sumário, né, do livro desta obra aqui, deste comentário, certo? Agora que vem o prefácio, né, onde vai dizer: o Evangelho de João é o pináculo da revelação bíblica, é o livro mais lido do mundo. Sua mensagem tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões sem conta aos pés do Salvador. Estudar esse livro é entrar no Santo dos Santos, além do véu, contemplar as glórias do Filho de Deus. Este Evangelho foi escrito no final do primeiro século, depois que os demais apóstolos já estavam mortos por viés do martírio, depois que os evangelhos sinóticos já circulavam nas igrejas por mais de 40 anos. Ele mesmo faz o prefácio, tá? Aqui, ó, embaixo aqui, ó, Hernán Dias Lopes. E aí vem o capítulo 1, né? Aí o capítulo 1 consiste, capítulo 1 do livro, né, em si. Ele não coloca capítulo 1 do livro de João, mas é capítulo 1 do comentário. O capítulo 1 ele coloca a introdução ao Evangelho de João. Ó, precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. O território no qual vamos caminhar doravante é a Terra Santa. O Evangelho de João é o santo dos santos de toda a revelação bíblica. É o livro mais importante da história. Stephen Lawson chama-o de o Monte Everest da teologia, o mais teológico dos evangelhos. Charles Erdman o considera o mais conhecido, o mais amado livro da Bíblia. Provavelmente a mais importante peça da literatura que há no mundo. Para William Hendricks, o Evangelho de João é o livro mais maravilhoso já escrito. Lawrence Richards o descreve como o Evangelho universal. Mateus apresentou Jesus como rei, Marcos como servo e Lucas como homem perfeito. João, por sua vez, apresenta Jesus como Deus. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos porque têm grandes semelhanças entre si. João, porém, distingue-se dos demais em seu conteúdo, estilo e propósito. Charles Swindoll diz que não temos 4 evangelhos, temos apenas um evangelho escrito de 4 pontos de vista diferentes. Temos uma biografia elaborada por 4 testemunhas, cada escritor provendo uma perspectiva peculiar. Nessa mesma linha de pensamento, Andreas Kustenberg afirma: os 4 evangelhos bíblicos apresentam o único evangelho da salvação em Jesus Cristo, segundo 4 testemunhas importantes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vai falar sobre o autor aqui. Isso aí é a introdução, certo? Capítulo 1 do comentário de Hernán Dias Lopes é a introdução. E aí vai falar sobre os destinatários, aí, ó.
Você pode parar o vídeo aí para ver mais detalhes, local e data. O propósito pelo qual foi escrito o Evangelho. Legal que a bibliografia dele é bastante rica, né? Peculiaridades, tá? E ênfases, olha, interessante, né? 7 vezes João, Jesus emprega a gloriosa expressão eu sou, a mesma revelada por Deus a Moisés no Sinai. Vendo? Bacana, né? O que mais aqui? Ok, aí sempre no final do capítulo ele coloca aqui a bibliografia, tá vendo? Steve Lawson, Charles Erdman, William Hendricks, Lawrence Richard, Charles Swindoll, Anders Kistenberg, John MacArthur, Maya Pilmer, são autores, né, muito conhecidos nossos, né? Westcott, F.F. Bruce, Bruce Myron, F.F. Bruce novamente, Joseph Manfield, F.F. Bruce, John MacArthur novamente, Robert Grunder, Charles Swindoll, MacArthur de novo, Robert Grunder, Steve Lawson novamente. E aí ele trabalha, tá vendo? Capítulo 2 do comentário, aí sim ele vai entrar no capítulo 1 do Evangelho de João. Jesus, perfeitamente Deus, perfeitamente o homem. Olha que interessante, olha o que ele escreve, né? Sobre o verbo de Deus. O Evangelho de João, como uma águia, voa nas alturas excelsas, atinge os cumes mais altos da revelação bíblica, penetra pelos umbrais da eternidade, traz para o palco da história as verdades mais estonteantes e gloriosas. Mostra com eloquência singular como o transcendente torna-se imanente, como o infinito entra nos limites do finito, como o eterno invade o tempo e como Deus veste pele humana para habitar entre nós. Vamos agora tirar as sandálias dos pés e pisar em terreno santo. Vamos abrir as cortinas da eternidade e receber a mais audaciosa revelação da pessoa e da obra do verbo divino, Jesus. Jesus de Nazaré. Warren Wiersbe diz que, enquanto os 3 primeiros evangelhos se concentram em descrever acontecimentos da vida de Cristo, João enfatiza o significado desses acontecimentos. D.A. Carson assevera que o prólogo do Evangelho de João é o vestíbulo para o restante do 4º Evangelho, pois resume a forma como o verbo que estava junto com Deus no princípio entrou na esfera do tempo, da história, da tangibilidade. Em outras palavras, como o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito. O restante do livro não é nada mais que uma ampliação desse tema. Nessa mesma linha de pensamento, F.F. Bruce realça que o prólogo do 4º Evangelho antecipa a temática de toda a obra. E mais, o prólogo de João traça o mesmo paralelo entre a atuação de Deus na primeira criação e na nova criação. 4 verdades devem ser destacadas no preâmbulo do livro, né? O prólogo, lá, capítulo 1, versículo 4, lá, os atributos do verbo. João não começa com a genealogia de Jesus como Mateus e Lucas, isso porque seu propósito é apresentar Jesus como Deus e, como tal, ele não tem árvore genealógica. 6 verdades acerca do verbo devem ser colocadas em relevo aqui. Primeira verdade, em primeiro lugar, o verbo é eterno, lá, capítulo 1, verso 1, parte A. O princípio era o verbo. Ao referir-se ao Logos, verbo, João recua aos refolhos da eternidade, antes do princípio de todas as coisas. Quando tudo começou, Gênesis 1:1, o verbo já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. Ele é antes do tempo, é o pai da eternidade. F.F. Bruce diz que em Gênesis 1:1, no princípio, inicia a história da primeira criação. Aqui a expressão inicia a história da nova criação. Nas 2 obras de criação, o agente é a palavra de Deus. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, espaço, tempo, matéria. No princípio, antes do início de tudo, o verbo já existia no eterno e infinito presente. John Charles Wheeler diz que não está escrito no princípio o verbo foi feito, mas no princípio era o verbo. Estas 2 palavras, princípio e era, são 2 âncoras que mantêm firmes o navio da alma humana diante das tempestades das heresias que possam vir. Westcott tem razão ao enfatizar, abre aspas, o tempo verbal, o imperfeito, sugere nesta relação, até onde a linguagem humana pode ir, a noção de uma existência supratemporal absoluta, fecha aspas, para Westcott. David Stern
Diz que, embora Logos tenha desempenhado o papel no gnosticismo pagão como um dos passos através dos quais a pessoa desenvolveu seu caminho em direção a Deus, e como tal é encontrado dessa forma em numerosas heresias judaicas e cristãs, não temos aqui uma inclusão pagã no Novo Testamento. No pensamento filosófico grego, Logos era usado em relação ao princípio racional ou à mente que regia o universo. No pensamento hebraico, o verbo de Deus era a sua expressão ativa, a revelação de si mesmo para a humanidade através da qual uma pessoa não só recebe a verdade a respeito de Deus, mas se encontra com Deus face a face. Aqui Jesus, o Logos, existia antes da criação. O Logos não era um ser criado, como ensinou Ário, o herético do século IV, e como ensinam hoje as testemunhas de Jeová. F.F. Bruce esclarece esse ponto dizendo que o termo Logos era conhecido em algumas escolas gregas de filosofia, onde significava o princípio da razão, ordem imanente no universo, princípio da forma ao mundo material. E constitui a alma racional no ser humano. E aí você pode parar o vídeo aí, ó, para ler o restante aí desse comentário do prólogo, tá? Para que o vídeo não fique muito longo. E aí ele vai usar William Barclay, né, que é um comentário que eu tenho procurado aí, o pessoal só encontra em PDF, né, felizmente. Tomara que volte a publicar esse comentário, né? Eu fiquei sabendo que só o Novo Testamento são mais de 4.000 páginas o comentário. Aí ele tem lá acesso, ele tem esse comentário. William Barclay tem razão em dizer que o verbo não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo. O verbo estava com Deus na eternidade antes do tempo. O verbo é Deus. Tá vendo? Legal que ele usa bastante autores que nós conhecemos, né? Isso é legal. Eu gosto do Dias Lopes. É bom termos comentários de homens inteligentes, homens de Deus. Mais uma vez aqui é William Barclay. Ele usa bastante o comentário. É bom termos, assim, uma obra, né, de um autor brasileiro, pastor brasileiro, que conhece a nossa a encarnação do verbo lá, verso 14. Que conhece o nosso contexto, né? Olha lá, o testemunho acerca do verbo, falando para brasileiro, falando para brasileiro, no contexto da igreja brasileira, isso é interessante, né? Embora ele consulte autores estrangeiros. Vamos ver aqui, ó. Aqui a bibliografia que ele consulta, aqui, ó. Warren Wiersbe, aqui, ó, J. Carson, olha lá o comentário de João, F.F. Bruce, da Shed, né? A gente tem aqui esse comentário. Charles Swindoll, David Esther, comentário judaico do Novo Testamento, editora Atos, também tenho aqui esse comentário aqui em casa, também tenho review. O que mais aqui? Vamos ver aqui, William Barclay, né? Olha lá, William Barclay, o Juan. Olha lá, ele tem em espanhol, tá vendo? Olha lá, Juan, primeiro volume, olha lá, William Barclay. Interessante. Não tem português, né? Uma boa ideia. William Hendricks, aqui comentário, né? Vermelhinho da cultura cristã, William Hendricks. William Barclay de novo aqui, olha lá, João em espanhol. De repente a gente encontra em espanhol, quem sabe, né? Mais uma vez aquele citando aqui F.F. Bruce, de Carson, tá vendo? E é isso aí, pessoal. Diz aí nos comentários se você está procurando aí se está colecionando, né? Se está colecionando, está procurando, está avaliando. Eu estou colecionando, sensacional, indico este comentário, um dos melhores que tem aí em língua portuguesa, né? Tá certo? Deus abençoe, deixa o seu like, torne-se nosso apoiador, compartilhe esse vídeo e até a próxima.